Bom dia. Bom, eu li os comentários. Gostei dos comentários. E hoje eu vou falar de uma coisa que muitos cientistas aí e climatologistas estão pedindo para falar um pouco, né? É sobre o clima terrestre. O que aconteceu? Eu já sei, tá? Mas o que eu já sei é uma opinião minha. Desculpe aí o barulho de fundo, tá? Não se iludam com as imagens de fundo e nem com o barulho de fundo. Só preste atenção na minha voz. É a minha voz que realmente interessa nesse vídeo, mais nada. Porque eu não contamino imagens, tá bom? Porque o que tem de pessoas morrendo por causa de contaminação de imagem no Brasil não tá escrito. Porque não obedecem à norma culta, tá bom? Eu não faço parte de facção nenhuma, eu sou que nem o Dr. Milton Santos. Eu não faço parte de facção nenhuma, eu não faço parte de movimento religioso nenhum, eu não faço nada. Porém, eu tenho as minhas defesas, né? Certo? Mas no momento, eu não faço parte de nada. Pois bem, eu vou falar aqui hoje do clima terrestre. Pra gente falar do clima terrestre, você tem que conhecer de física, no mínimo, a física de ensino médio. Tá bom? Então, esse vídeo aqui, gente, isso aqui é para provar para vocês que desanimam em estudar. Nós brasileiros, os adolescentes, as crianças, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que pegar livro e estudar. Mesmo que os livros te informem coisas erradas e que você não entenda, busque a educação. Tá bom? Olha só, física determinística, ensino médio. Não é assim que eles falam, mas deveria ser. Pessoal, a física determinística, ela praticamente estabilizou durante um bom tempo, desde Newton, a teoria do Big Bang. Eu tô tomando um café aqui, que é para falar mais calmo. Os primeiros vídeos meus começou a sair meio fora do contexto, né? Eu tive que tomar um calmante, aí eu fiz um vídeo, agora eu tô falando melhor. A física determinística, ela deu bases para a teoria do Big Bang, beleza? Mesmo dentro de um mundo muito estranho, a teoria do Big Bang, ela prevaleceu. Lembrando que o clima terrestre vai ser dividido em 4 vídeos, tá? Vai ficar meio longo essa história. Então primeiro eu vou falar da física determinística. A física determinística, ela prevaleceu por um bom tempo, desde Newton até meados do ano 1900, aonde surgiu a dualidade do pensamento filosófico, da nossa realidade. O que é o mundo? Nós vivemos no mundo determinístico ou nós vivemos no mundo físico quântico? Tá bom? O que acontece? Por que é importante você saber disso? Porque é justamente isso aí que divide o meridiano de Greenwich. O lado ocidental do mundo, a filosofia grega, a teologia judaico-cristã, está completamente baseado no mundo determinístico e no mundo físico quântico. Esse vídeo vai ficar muito legal, hein? Os asiáticos, pessoal, em maioria, acreditam que a gente está dentro de um videogame. E eles têm provas, eles têm provas fundamentais nisso aí, baseado na física quântica. Tá? Os asiáticos têm provas que o mundo pode ser um videogame. Por incrível que pareça. Você não acredita nisso, mas é verdade. Tá bom? Baseando-se em princípios de física e mecânica quântica, macroscópica, e fenomenologia que acontece no mundo natural, os asiáticos têm provas contundentes de que talvez nós vivemos dentro de um videogame, um cenário ilusório, um mundo holográfico. Beleza? O outro lado de cá é baseado em um pensamento mais arcaico, mais antigo, que é a teologia judaico-cristã e mitologia grega. E é por isso que saiu o grande duelo, né? De entender o mundo ao qual nós estamos inseridos. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Então, as teses da física determinística, que inclusive o determinismo apoia fortemente a teoria do Big Bang, né? Ela tem uns parágrafos aqui, que é o teocentrismo, né? Que é, ou seja, o mundo como centro dos olhos de Deus.
Nós temos o heliocentrismo, que é o movimento de translação explicado por Copérnico, Galileu e Johannes Kepler, que nós vivemos dentro de um sistema circunferencial elíptico, né? Onde a Terra tem uma variação de temperatura baseada no movimento heliocêntrico, que vai explicar o movimento de rotação e translação da Terra, dando as variáveis climáticas. Legal? E agora, parece, fundamentado no século XXI, análise de campo, o geocentrismo, que também não é uma ideia nova. Filósofos antigos já acreditavam no geocentrismo. E na verdade não é filósofos de agora não, filósofos da antiguidade. Ptolomeu. Ptolomeu praticamente foi o cara que mais ou menos colocou o geocentrismo na história. Mas só que daí, durante 2000 anos de igreja, né, desde a Idade Antiga até os dias de hoje, Ptolomeu ficou esquecido na história, né? Que Ptolomeu, lembra das esferas de cristais perfeitas? Então, Ptolomeu. E parece que o geocentrismo ganhou força. Eu vou explicar na parte final do vídeo. Mas veja bem, o clima da Terra, o que aconteceu? Por que ficou esquisito? Ficou esquisito porque é o seguinte. A teoria heliocêntrica explica o seguinte, que a Terra gira em torno do Sol em um círculo elíptico não perfeito, né? Ou seja, não é um círculo exato em π, né? Uma circunferência perfeita em π, 3,14 na matemática. Não é. A teoria heliocêntrica explica que a Terra gira em torno do Sol em um movimento elíptico. E esse movimento elíptico tem aceleração e desaceleração da gravidade no sentido da Terra em relação ao Sol, ao foco do Sol. Existem tempos mais curtos no ano e as variáveis de temperatura mais fria e mais quente são relacionados ao distanciamento do Sol em relação à Terra e vice-versa. Lembrando que o Sol é uma bola de fogo, né? Que a gente não sabe de fato como é. Pois bem, só que teve um problema. O que foi descoberto? Eles descobriram que o clima não está relacionadamente perfeitamente a essa ordem elíptica de movimento de translação e rotação. Por quê? Porque na mesma época do ano, e o planeta é um sistema fechado, onde eu estou aqui no Brasil, do outro lado do mundo, mas o Japão também está do outro lado do mundo. Agora, em tempo real. Ou seja, lá é noite, aqui é dia. E os últimos estudos climáticos, eles catalogaram uma seguinte informação teórica que é complicada. Qual que é a informação? A informação é a seguinte. Na mesma época do ano, parece que não faz inverno em todos os países. E de acordo com a teoria de rotação e translação, seria predominante que todos os países do mundo ficassem mais frios. De acordo com a teoria heliocêntrica. Baseada no movimento de rotação e translação da Terra. Parece que esses climatologistas descobriram que, por exemplo, nós estamos no Brasil, né? Tá frio, mas parece que tem épocas na Índia que tá quente. Eles estão averiguando isso ainda, mas parece que é isso. E tem outra. Parece que o ser humano, nós humanos, tá? Nós seres humanos, de certa forma, a nossa psicologia mental ou nossos pensamentos mexe com o clima. Tá bom? Isso também vai ser explicado lá no último capítulo dessas 3 sequências de vídeo do clima terrestre. Né? Então, esse vídeo aqui, eu vou terminar ele aqui. Você entendeu o que é física clássica, determinística, né? A teoria do Big Bang, as 3 divisões de pensamento, teocêntrica, heliocentrismo e geocentrismo. Né? Mas completando é o seguinte. Na teoria do Big Bang, eles falam que algo explodiu, criando um mundo do acaso. Onde que por leis da física, magnetismo, peso, densidade, volume, espaço e tempo, criou o nosso mundo a partir do acaso. Essa é a fundamentação fundamental da física do Big Bang.
ou da teoria do Big Bang. Mas só que é o seguinte, em matemáticas visionárias, né? Quem estuda matemática probabilística e estatística vai poder explicar isso melhor que eu. Apesar que eu vou deixar bem fácil. Veja bem, entre mil seres humanos que nascem, olha só, presta atenção. Entre 1000 seres humanos que nascem, um nasce com deficiência fisiológica. O que está acontecendo? Quem está certo? No acaso ou na complexidade da perfeição? Os 1000 que nasceram exatamente iguais, lógico, pequenas características diferentes, um mais claro, um mais escuro, um mais louro, um mais moreno, mas todos têm 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés, 2 orelhas, 2 bocas, normal, pequenas variações do corpo físico. Mas entre esses 1000 que nascem perfeito, um nasce com deficiência, um nasce sem um dedo, por exemplo, ou nasce com a orelha defeituosa, não nasceu perfeito. Mas pensa normalmente, fala normalmente. Na matemática, a predominância da verdade prevalece pela complexidade da perfeição. Ou seja, se eu tenho 1000 seres humanos que nascem perfeito, e eu tenho um ser humano que nasceu com deficiência, eu não vou condenar os 1000 por causa de um. Eu vou dar preferência para os 1000. Isso é matemática de estatística e probabilidade, buscando a verdade no mundo da matemática. Você entendeu? Eu não posso condenar 1000 seres humanos porque um nasceu imperfeito. Então, a teoria do Big Bang, ela baseia na caoticidade do mundo. Um mundo errado, um mundo que não tem sentido. Mas esse mundo, ele é feito de matemáticas simétricas e assimétricas. As matemáticas assimétricas, elas são propensas a princípios de caoticidade. E as matemáticas simétricas são matemáticas que exigem padrões de tudo. Por exemplo, onde no meu quarto eu vejo uma matemática simétrica? Eu vejo no meu guarda-roupa. A porta do meu guarda-roupa é um quadrado perfeito, um retângulo perfeito, um círculo perfeito, um triângulo perfeito, um polígono perfeito, dodecaedro perfeito. Quando eu tenho esses volumes materiais de objetos do mundo totalmente esquadrejado, eu tenho matemáticas simétricas trabalhando naquele objeto. E quando eu tenho uma decomposição, por exemplo, de comida, de orgânicos, eu tenho matemáticas assimétricas interagindo no ambiente. Então, se não fossem as matemáticas assimétricas, a comida, os orgânicos, restos de vegetais e coisas que apodrecem, não apodreceriam. E se não fossem as matemáticas simétricas, eu não conseguiria fazer um círculo, um quadrado ou um retângulo perfeito. Você está me entendendo? Então, é natural que no mundo nosso, no nosso mundo, na nossa realidade, as matemáticas assimétricas e matemáticas simétricas fazem parte da totalidade no sentido de perfeição. E como eu tenho 1000 seres humanos iguais, sem defeitos, ou com mínimos defeitos, eles são naturais da natureza, porque todos eles são feitos baseados em matemáticas simétricas e assimétricas. Então, a teoria do caos, que prova a teoria do Big Bang, é um fracasso. Porque a perfeição da totalidade é baseada em princípios caóticos e ordenados, simétricos e assimétricos. Então é aí que a teoria do Big Bang perde fortemente nos pensamentos entre a matemática e a física contemporânea. Encerrado esse vídeo, eu vou falar agora no segundo vídeo 2 sobre física quântica. E para você entender o clima, nos 4 vídeos você tem que entender essas quatro distribuições que eu fiz. Essa primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta. Um abraço.